Nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história dos moravianos. Moravianos. Abra a palavra do Senhor em livro de Romanos, capítulo 12, e diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Eu quis trazer esse texto, porque os moravianos, depois de um certo tempo, nada mais era do que oferecer os seus próprios corpos como sacrifício vivo, santo e agradável de louvor a Deus. Nós vamos tratar depois especificamente da vida de dois moravianos de 20 anos que tomaram uma atitude louvável, a qual eu confesso a vocês, eu não teria coragem de fazer. Eu não teria coragem de fazer. Mas por amor a Cristo e por amor às almas, eles tomaram, e nós vamos ver no decorrer dessa conversa. Os moravianos, eles são um povo que derivou, o próprio nome já diz, de um lugar chamado Morávia. Eles eram os russitas. Então eles são descendentes dos irmãos russitas, nada mais são do que pré-reformadores. Antes de Lutero, então, os irmãos russitas já iniciaram a Reforma Protestante. E você lembra da Reforma Protestante que teve a partir de Lutero? Pois então, não começou em Lutero. Isso já teve a pré-reforma alguns anos antes, uns 100 e poucos anos antes. Alguns estudiosos da Bíblia já se levantavam contra o imperialismo romano. Contra o imperialismo não, contra o catolicismo romano, contra o império que a Igreja Católica Apostólica Romana havia imposto naquela época. Então, os irmãos russitas, eles já foram pré-reformadores. Então, os moravianos, eles são descendentes desses caras. É lógico que eles em si, nesse tempo, não participaram da reforma de Lutero. Então, esse grupo ele foi denominado assim alguns anos depois da reforma protestante. Mas o que é legal é que eles iniciaram, esse povo ele iniciou como um grupo de refugiados. Se você quiser estudar isso a fundo, nós temos um curso de teologia aqui na igreja, que a gente estuda, inclusive, estamos estudando nesse mês a história da igreja. Se você quiser estudar mais a fundo, inscreva-se no curso na próxima turma. Então, os moravianos, eles são denominados assim porque eles vieram da Morávia como refugiados de guerra. Quem já ouviu falar na Guerra dos 30 Anos? Foi uma guerra que aconteceu entre o catolicismo e o protestantismo. Houve 30 anos de guerra, 30 anos de batalha, e esses moravianos eles precisaram se refugiar. E teve um conde, Zinzendorf, o nome desse conde, que tinha muitas terras, que recebeu esses moravianos e acabou dando um canto de terra para eles viverem lá. Só que aquele canto de terra foi crescendo porque essa guerra durou 30 anos. Então começou a aparecer muitos refugiados de guerra, refugiados protestantes de guerra lá, e foi crescendo, virou um assentamento, que virou um acampamento, que virou uma cidadezinha que chamava Reinhard. Eles mesmos denominaram Reinhard, que significa o redil do Senhor, desse bairro que foi criado ali por esses protestantes. E você sabe que se você colocar pessoas que pensam diferente num lugar, normalmente existem discussões. E na igreja, principalmente nessa época aqui, os moravianos, eles não havia apenas eles com a sua doutrina teológica protestante ali. Havia anabatistas, havia outros tipos de teologia ali, naquele lugar, a ponto de passarem na frente dos seus locais de cultos e falarem: vocês estão errados, parem de pregar isso. Quase como acontece hoje, se você pegar um neopentecostal, colocar do lado de um reformador, vai dar briga, gente. Vai dar briga, porque o reformador não acredita nem na ação do Espírito Santo hoje, da forma que nós, como pentecostais, cremos. Os reformados da igreja reformada, da presbiteriana, da igreja batista, aquela mais antiga, eles não acreditam nem na ação, nem nos dons espirituais. Eles não creem nessa forma de avivamento, eles creem em outra forma. Então, existiam na época também discussões teológicas e eles começaram ali a criar cisâneas fortes, a ponto de chamar a atenção do conde, ao qual era um cara letrado, um cara experiente, que chega para eles e fala: não, só um pouquinho, se você não parar de brigar entre si, vocês vão ter que sair das minhas terras. Não vai ter lugar para vocês aqui. A ponto do conde redigir, então, um documento onde todos teriam que assinar.
Quer ficar aqui? Quero. Então assina isso aqui. E esse documento previa que eles não olhariam para suas diferenças, e sim para aquilo que eles tinham em comum, que era Cristo, que era a pessoa de Jesus Cristo, que era a sua fé reformada, a sua fé protestante, não aquela fé da igreja que estava perseguindo eles, em si uma fé reformada protestante. E era isso que eles olhariam, não mais para as suas diferenças, mas para aquilo que eles tinham em comum. Até diz que o Zinzendorf, que esse conde Zinzendorf foi o primeiro e o grande criador da unidade da igreja moderna. Moderna, por favor, isso aconteceu em 1700 e pouco, mas entenda, depois que a Igreja Católica praticamente extinguiu a Igreja Primitiva e durou 1000 anos o Império Católico, se levantou os reformadores, os primeiros reformadores, depois a Reforma Protestante, e ali iniciou-se uma Igreja Protestante do zero. Aquilo que nós víamos lá no livro de Atos dos Apóstolos não acontecia mais ali. Do zero. A igreja precisou reiniciar do zero. E então, quando eles assinam esse documento, todas as linhas teológicas, vamos falar assim, ali daquele grupo de moravianos, assinam aquele documento, eles, aquela primeira noite, fazem um culto de ação de graças para comemorar a unidade e a união entre os irmãos. E a história conta que nesse culto houve um grande avivamento, a ponto de ter escritos morávios, para você ter uma ideia, ao qual os escritos morávios disse assim: tal como aconteceu em Pentecostes, nós sentimos fogo descendo sobre nós. Então ali, naquele momento, houve um grande avivamento na unidade da igreja, na unidade dos irmãos. Ali naquele momento, quando eles assinaram o termo e decidiram, não, vamos olhar para o que nos une, não para o que nos separa. Então houve unidade e o Espírito Santo desce com poder, com fogo, e eles foram naquele momento, eles foram chamados, despertados para oração e missões. Sabe esse relógio de oração que a gente faz? Meu Deus, 24/7, são 7 dias da semana, 24 horas de oração ininterruptas. Quem criou? Os moravianos. Os moravianos criaram, eles despertaram para oração, despertaram para missões, a ponto de que 24 homens, 24 mulheres naquele momento firmaram um compromisso e construíram uma torre de oração. Você já viu em algum retiro torre de oração? Você já viu em algum albergue torre de oração, ou essas casas de recuperação torre de oração? Pois é, os moravianos que criaram isso, depois da unidade. Então eles criaram. Você sabe quanto tempo durou esse avivamento da torre de oração dos moravianos? Eram 24 horas alguém orando ininterruptamente durante 100 anos. Esse avivamento da torre de oração, das 24 horas de oração, criado pelos moravianos, depois da descida do Espírito Santo, que eles foram batizados pelo Espírito Santo novamente ali naquele lugar, durou um século a torre de oração deles. E conforme já falamos aqui, eles foram despertados para a oração, era um povo que orava muito, e foram despertados para as missões. E aí eu queria falar um pouco a respeito disso. Quem aqui conhece John Wesley? Ou já ouviu falar em John Wesley? Acredito que praticamente todo mundo já ouviu falar em John Wesley, um dos grandes nomes da história moderna da igreja, um dos grandes nomes do avivamento mundial da igreja, John Wesley. Deixa eu contar uma história para você. John Wesley, quando partiu do antigo mundo para o novo mundo, ou seja, de onde ele morava para os Estados Unidos, né, eles chamavam de velho mundo e novo mundo, quando ele partiu de navio, e deu acaso dele encontrar nesse navio quem? Um grupo de moravianos. E o navio, e eles ali estavam, o que John Wesley escreve a respeito disso, é que ele achou eles muito felizes, muito alegres, muito contentes com tudo que acontecia, eles eram felizes, eles festejavam, eles louvavam, cantavam louvores, agradeciam a Deus, só que levanta-se uma tempestade que quebra o mastro principal do navio, a vela cai, e eles ficam, algumas pessoas pensam que vão morrer, e John Wesley, a história diz, ele achou que ia morrer naquele momento. E aí ele olha para o lado e os moravianos estão lá, orando, adorando, cantando e se alegrando. E ele fica apavorado com aquilo. Ele fica olhando aquilo desconcertado, eu temendo pela minha vida. E esses caras seguindo viagem bem tranquilo.
Então aqui eu anotei algumas coisas. Da Inglaterra para os Estados Unidos, uma viagem que estava 80 colonos ingleses e 26 cristãos morávios. E estava também John Wesley e seu irmão Charles Wesley. E aí diz que John Wesley fica impressionado com a alegria, radiante devoção profunda daqueles caras. Eles não se ofendiam quando alguém maltratava eles. Eles não revidavam quando eles apanhavam. Eles não revidavam quando alguém maltratava ou procurava tirar eles do sério. E diz que levanta então essa tempestade, cai o tombadilho e acontece algo como se tivesse sido tragado o navio, gritos terríveis começam entre os ingleses, os alemães ficam apavorados e os moravianos com toda a calma do mundo. Então, depois que passa tudo, a história diz, John Wesley pergunta para eles, você não ficou com medo? E ele respondeu, graças a Deus não. Então eu indaguei, diz John Wesley, mas as suas mulheres e crianças não ficaram com medo? E aí um morávio explicou para ele mansamente, não, nossas mulheres e crianças não têm medo de morrer. Porque eles conhecem Cristo e eles têm uma vida devota a ponto de entregar os vossos corpos como sacrifício vivo de louvor a Deus. E aqui diz então que John Wesley, ministro ordenado, missionário anglicano, obteve a sua reformação, a sua formação ministerial em Oxford. Então, era um cara cristão, um exemplo de cristão. O objetivo dele, de vencer o pecado, crescer em santidade. Mas ele reconheceu que ainda lhe faltava espiritualidade prática como os moráveis. Ou seja, um crente se converteu andando com aqueles caras ali. A história conta que aquele encontro marcou John Wesley e ele seguiu esse grupo de morávios. Então toda a igreja wesleyana foi fundamentada na doutrina dos morávios, porque esse cara se encantou com a doutrina deles. O que isso tem a ver com a mensagem de hoje? O que isso tem a ver com a história ou com o versículo que nós lemos no início do nosso culto? E essa historinha eu vou ler completa para vocês. E diz assim, certa vez foi feita a seguinte pergunta a um moraviano. O que significa ser moraviano? Lembrando que agora os moravianos não eram mais conhecidos porque vieram da Morávia, e sim se criou um grupo religioso chamado moravianos. E ele respondeu, ser um moraviano e promover a causa global de Cristo são a mesma coisa. Ou seja, tu não consegue ser um moraviano e não promover a causa global de Cristo. E a história é que 2 jovens moravianos de 20 anos ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, onde 3.000 africanos trabalhavam como escravos e o dono era um britânico agricultor ateu. O coração dos jovens se contorceu de só imaginar que todas essas pessoas passariam o resto das suas vidas confinadas sem jamais ouvir falar sobre o amor do Pai. Então esses 2 jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. E a resposta foi imediata. Nenhum pregador e nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. O dono da ilha era um ateu. Isso seria o ponto no qual a maioria de nós destinaria ou desistiria. Para eles foi a motivação para tomar a decisão mais difícil de suas vidas. Esse comentário aqui é o que a gente vive todos os dias. É o que nós vivemos todos os dias. Nós vamos agora, a semana que vem, a Dona Lourdes já está alguns dias já falando a respeito disso, para orar num desses abrigos. Se ela ligasse para o dono do rapaz que está cuidando do abrigo e falasse assim, podemos ir levar a palavra e podemos orar com vocês? E esse rapaz falasse assim, não, aqui não. O que faríamos? Não, não é não. Nós íamos desistir disso. Afinal, tem tantos abrigos que nós poderíamos ir. Só que aqui a história conta que aquilo que poderia fazer com que eles desistiriam, serviu de motivação para que eles tomassem uma difícil decisão. Eles se venderam como escravos. Eles poderiam suportar o fato de viverem confinados pelo resto dos seus dias, mas jamais suportariam saber que tantas almas morreriam sem salvação. O valor da venda, preste atenção, o valor que eles receberam por se vender pagou a viagem deles até a ilha. Depois disso, jamais se recebeu notícia dos 2. Na hora da partida houve orações, choros, abraços. Amigos e familiares puderam dar os seus últimos adeus para os seus irmãos. E algumas pessoas falaram, por que vocês estão fazendo isso? Vocês nunca mais irão ver os seus familiares e amigos. E vão ser escravos para o resto de suas vidas. Mas quando o barco se afasta, ou estava se afastando do porto, os 2 jovens levantaram as suas mãos e declararam em alta voz, para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa
por seu sacrifício através das nossas vidas. Ou seja, ele quis dizer, Jesus merece o sacrifício para receber aquelas vidas lá que não vão ouvir a palavra de Deus se nós não formos para lá. Então, literalmente, esses caras foram, no sentido literal desse versículo, ofereceram os seus corpos como sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. Eles se ofereceram para isso, para viver como escravos o resto das suas vidas. Eles escolheram a escravidão para poder, sei lá, pregar para quase 3.000 pessoas naquele lugar, ou por quanto mais pessoas eles pudessem pregar no tempo de vida que lhes restava. Amados, isso me coloca para pensar. Essa história me coloca para pensar porque nós aqui não estamos mais ouvindo a história dos apóstolos que andaram com Jesus. Nós sequer estamos ouvindo a história de homens e mulheres que andaram com os apóstolos, ou que eram, sei lá, segunda ou terceira geração dos apóstolos. Não, mas o meu pai andou com Jesus, o meu pai conheceu pessoalmente Jesus. Não, o meu avô viu Jesus subir aos céus. Não, isso aqui é 1000 e poucos anos depois. Homens e mulheres que, por causa da sua devoção, de fato se entregaram. Cara, se uma história dessas não mexe com os nossos corações, nada mais vai mexer, nada mais vai mudar a nossa forma de pensar cristianismo e de ver cristianismo. Estamos falando agora na sexta-feira, um grupo de pastores e um pastor foi denominado para falar alguma coisa ali no nosso meio, e ele disse algo. Em 2020, as pessoas se perguntavam se a igreja de fato era essencial. Você lembra disso? Não, só vai funcionar os serviços essenciais. Quem lembra? Ficamos 4 meses fechados, depois abrimos mais um período e ficamos mais 2 meses fechados depois. E aí alguém lá deu um canetaço e falou, não, a igreja é essencial. E abrimos as portas mesmo com distanciamento social. Nos dias de hoje, quem se pergunta sobre isso? Alguém pergunta para você, será que a igreja é importante nessa hora? Alguém perguntou para ti, será que a igreja é importante num momento de calamidade como esse? Ninguém pergunta porque de fato é. De fato é. Sabe, queridos, que as pessoas começaram a ser retiradas da água e começaram a perguntar para onde vamos levar essas pessoas, o que vamos fazer com essas pessoas. A gente sabe o que fazer. Ele levantou e abriu porta, claro que tem entidades civis, mas se tirar a igreja desse processo, cai 80%, 90% das casas que estão segurando, cuidando de pessoas. Não, a gente sabe, traz para cá. Não, mas vai botar um estranho dentro da tua casa. Eu faço isso a vida toda. Eu aprendi. Se tem alguém que sabe fazer isso, somos nós. Nós não abrimos as casas para células, para pessoas estranhas. Não está entrando praticamente todo domingo aqui pessoas estranhas para nos fazer visita. Não, mas a gente precisa alimentar eles. A igreja parece que foi criada para um momento como esse. Não, mas a gente precisa agora de voluntários. Está brincando comigo, queridos? Quantos aqui trabalham para a igreja voluntariamente sem ganhar R$1? Não, a gente precisa de pessoas abnegadas, que põem a mão na massa, que vão ajudar a construir, limpar e ajudar outras pessoas, ajudar estranhos que nunca viram, que não conhecem. Pode mandar, porque a igreja nasceu com isso. A igreja nasceu nesse sentido, a igreja cresceu nesse sentido. Fazendo o quê? Aprendendo a oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo de louvor a Deus, porque nós não fazemos para outros, nós fazemos para o nosso Deus, porque a obra é dele, a vontade é dele, o envio é ele que faz, o chamado é dele. Ah, porque o meu chamado é pregar. Querido, tu não tem chamado, quem tem um chamado para ti é Deus. Tu responde ao chamado dele, e cada um de nós responde ao chamado dele. Nós não temos um chamado, nós não temos um ministério, é tudo dele. E se ele fizer assim com o teu chamado? O que acontece contigo? Nada. E se ele fizer assim com o seu espírito? Que não vai fazer, tá? Mas se ele fizer assim e tirar de você, o que acontece com o seu dom? Não porque o meu dom, o meu ministério, a minha mensagem, nós não temos nada, nós temos aquilo que ele nos dá para fazer. E por isso que nós conseguimos desenvolver e desempenhar um papel na sociedade e nos dias de hoje somos tão importantes. Tão importantes, não, mas precisa pensar como que nós vamos organizar. Mas nós já somos praticamente organizados para isso. Não é a primeira vez. Eu lembro que algum tempo atrás,
As pessoas que estão na igreja há mais tempo, há alguns anos, vão lembrar disso. Soubemos de uma casa que incendiou ali no bairro Nova Cachoeirinha. Os pais, a mãe estava trabalhando e tinha 4 crianças em casa. Um maiorzinho e aí uma filhinha assim de mais 3 assim. E aí eu não sei o que aconteceu, deu um curto numa tomada e pegou fogo. Era uma casa de madeira, a casa incendiou. Aquelas crianças, elas não souberam o que fazer, o mais velho só deu tempo de pegar as crianças e sair para rua. Algumas saíram sem nem o chinelo, estavam de pijaminha ainda quando saíram para rua. E literalmente queimou tudo. Aquela família queimou tudo, tudo que eles tinham. E nós ficamos sabendo porque um casal que congregava aqui viu no Face, e aí soube da história, chamou a gente, colocamos no grupo. Amados, em menos de 24 horas, eu louvo a Deus por isso. Nós já tinha conseguido roupa, uma cozinha completa para aquela família com geladeira e fogão. E eu acho que o irmão até doou um sofá também, não foi? A gente praticamente mobiliou aquela casinha nova. Claro que nós não tínhamos material de construção para reconstruir a casa, mas outros irmãos também fizeram isso. Porque é o que a gente faz. E não apenas em bens materiais, como nesse caso, ou como tem acontecido, mas também emocionalmente. Quantas pessoas você conhece que eram cacos? Eu era um caco. E vem, conhece Cristo, e vem para o congregar, e a pessoa se ergue, se levanta, e é uma nova morada para o Espírito Santo. Quantos de nós vivemos dessa forma? E por isso que é tão importante o congregar, a convivência cristã, e por isso que é tão importante as nossas vidas e essas reuniões que fazemos. É por isso que você é importante para o reino. Cada um de nós tem uma função determinada pelos céus para o reino de Deus. Cada um de nós. Cada um de nós. Não importa qual o chamado que nós pensemos que temos, que a gente pensa que tem. Deus nos coloca e nos usa do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. Do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. E tudo que nós precisamos fazer é dizer, Senhor, o meu corpo está aqui para que eu venha me sacrificar. Você sabe o que significa essa palavra? Às vezes, não estou falando para você se vender como escravo. Não estou falando sobre isso. Mas eu posso sacrificar o meu tempo de algum lazer ou alguma coisa que eu faço praticamente todos os dias para ajudar alguém. Eu posso sacrificar. Não, mas eu não tenho nada para fazer, não tenho nada para doar. Será que eu não posso não comer um X fim de semana para comprar 1 quilo de arroz? Será que eu não posso não pedir uma pizza? Olha, uma pizza dá quase uma cesta básica. Será que eu não posso abrir mão, fazer esse grande sacrifício de não comer um X na sexta-feira? É sério, mano. Parece piada, mas é sério. Nós podemos fazer alguma coisa. Não estou falando para você não comer X, você sabe, né? Pastor, o senhor quer sabor ou tamanho? Tamanho, me dá o maior X que tem. Não estou falando para a gente deixar completamente fazer as nossas coisas, mas nós podemos ajudar as outras pessoas também. Nós podemos ajudar. Você quer ver maior ingratidão? Eu estava falando com o pessoal aí, eu sei de pessoas e pastores que estão falando que as pessoas nos abrigos tiram a roupa do corpo e põem no lixo do banheiro. No lixo. Amados, isso é a maior ingratidão que uma pessoa pode ter na sua vida. Mas por causa disso nós vamos deixar de fazer? Óbvio que não. Porque o que nos move não é ela. O que nos move não é a dor que nós sentimos. O que nos move é o amor de Cristo. Então, amados, alguns abrigos que não governamentais e até os governamentais estão reclamando e se queixando dessas coisas. Sabe o que a igreja está fazendo com isso? Vai lá, recolhe as roupas e lava e devolve. Porque nós estamos acostumados a lidar com a ingratidão a vida inteira. A vida inteira. Então parece que a igreja nesses dias, parece que nós fomos levantados para agir nesses dias, nos dias de calamidade. Nós somos criados e treinados por Cristo para abençoar vidas. Nos momentos mais difíceis. Nos momentos mais difíceis, e é isso que fazemos. E é isso que vamos continuar fazendo, porque quem nos chamou não foi a calamidade, não foi a enchente, não foi a Covid. Quem nos chamou foi Deus para agir nessas situações e mostrar o seu amor ao mundo. De que forma? Oferecendo os nossos corpos como sacrifício vivo de amor, vivo, santo e agradável de amor a Deus, ao Senhor, ao Senhor. E hoje, à tarde, eu estava orando
E eu falei, Deus, eu não tenho pretensão de ser como os moravianos. Eu não tenho essa pretensão, querido, sério. Porque é preciso uma abnegação para viver como os apóstolos viviam, como os moravianos. Porque os moravianos nada mais eram do que uma versão moderna, vamos falar assim, da igreja primitiva. Imagine o cara se vender como escravo. O que aconteceu com o apóstolo João? Se não terminou a sua vida na ilha de Patmos como escravo pregando o evangelho. O que aconteceu com o apóstolo Paulo, que se entregou para a prisão? Quantas vezes? Inúmeras vezes se entregou para ser torturado por amor a Cristo. Ou você acha quem foi que colocou o apóstolo Paulo naquela prisão? Quando estava ele e Silas lá, Paulo, é o seguinte, eu quero que tu vá preso. Ah, Senhor, mas eu vou ter que ser preso, vai, porque lá tem um carcereiro que eu quero tocar na vida dele e da família. E a Bíblia conta a história de que meia-noite eles oraram, cantavam, entoavam louvores, houve um tremor, a prisão caiu, todas as correntes se soltaram, o carcereiro tenta tirar sua vida, não te faças nenhum mal, está todo mundo está aqui. E a palavra conta que ele e a sua casa foram abençoados e salvos através daquela atitude. Então, a igreja foi fundada, fomentada, criada e abençoada por Deus para isso, para abrir mão, para se doar, para se doar. É por isso, queridos, que eu não acredito em um evangelho raso. Eu não acredito em um evangelho raso, é por isso que eu tenho uma dificuldade com esse tal do evangelho da prosperidade. Como que Deus faz? O que é prosperidade bíblica? Você trabalha para Deus, Deus cuida das suas coisas. E não é errado ser próspero, não é. Quem não gosta de ser próspero? Tem alguém aqui que não gosta de prosperidade? Levanta a mão, que eu quero conversar contigo no fim do culto, que eu gosto de ser. Eu gosto de ser próspero. Mas a teologia da prosperidade, ela me leva a pregar o evangelho para meu benefício. E não que Deus me prospera para benefício de quem está perto de mim. Não que Deus me prospera para benefício da igreja, para benefício da obra, para benefício de famílias que precisam da minha prosperidade. Porque se Deus desse diretamente para eles, talvez ia ficar só com eles. Pense nisso. Um evangelho que não prega ou que não ensina o dar, o abrir mão, o deixar de lado, o deixa disso. Agora eu estou numa de que, já falei, só essa semana, mas tem acontecido tanta coisa, essa semana eu já falei umas 3 ou 4 vezes assim, irai-vos, mas não pequeis. Eu posso ficar irritado, eu não posso pecar. E essa é a doutrina. Abre mão do teu direito, daquilo que tu deveria, daquilo que tu poderia fazer, em prol talvez de um testemunho bíblico, santo, puro, daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Se Deus está te usando para abençoar alguém, essa pessoa foi mal agradecida, não revida, abençoa de novo para mostrar como Deus é, porque essa é a natureza de Deus. Ou tem alguém aqui que nunca virou as costas para Deus? Ou tem alguém aqui que nunca pecou, não pecou mais depois que teve a redenção em Cristo Jesus? Imagine se Deus olhasse e fizesse beicinho para nós. Imagine se Deus fizesse beicinho para nós e dissesse assim, não, eu te dei, tu não soube aproveitar, agora deu para ti, já era, agora acabou tua chance, não tem mais. Não, Deus, todas as vezes que a gente chega com um coração contrito diante da sua presença, Ele olha para nós, nos pega no colo, limpa-nos dos pecados e diz assim, vai e não peques mais. Então todos os dias temos uma nova chance, uma nova oportunidade em Cristo. Todos os dias temos uma nova chance, uma nova oportunidade de fazer o bem em Cristo Jesus, de olhar para aquele irmão em Cristo Jesus e abençoá-lo e ajudá-lo e tirar talvez até do nosso corpo. Conheci pessoas que tiraram do corpo já para dar para alguém. O amor de Cristo. Isso é o amor de Cristo por aquelas pessoas que não têm nada. Porque se tem uma pessoa com frio e você vai falar do amor de Cristo para ela está com frio, ela não vai te ouvir. Agora, se você tira o seu casaco e aquece ela vai abrir o seu coração para ouvir aquilo que você tem a dizer. É assim que Jesus trabalha. Jesus Cristo sempre trabalhou dessa forma. Ele veio ensinar o reino, mas também curou os enfermos. Ele veio ensinar o reino, mas também expulsou demônios. Por onde ele passava, ele abençoava pessoas e depois ensinava. Ele estava ensinando sobre o reino dos céus, mas está todo mundo com fome. Espera aí que eu vou multiplicar os pães. E deu alimento para eles. É isso que precisamos fazer diariamente, alimentar as pessoas do pão e também espiritualmente. Precisamos
entregar tudo que nós temos. E por favor, não me entenda mal, não estou falando para você dar tudo o que você tem. Eu estou falando, quando eu digo isso, é o você, é se entregar. Não entregar, não vai dar sua casa para ninguém, por favor, não estou pedindo. Se alguém pede para ajudar a tua casa, corre, irmão, ó, corre. Não, porque já vi, dei um carro e ganhei 3, ó, irmão, larga, que tá errado. Deus tocar o seu coração é diferente do que se eu pedir. Tá bom? E se alguém chegar aqui e falar, pastor, Deus me mandou dar um carro pro senhor, eu falar, irmão, ora mais um pouco. Tem certeza que Deus te falou? Ora mais um pouquinho. Então, tô falando de você dar tudo de si. Eu sei que a gente pode fazer um pouco por algo, por alguém, em nome de Jesus. Agora nós criamos, eu quero encerrar aqui em nome de Jesus. Vamos orar aqueles, porque eu tenho certeza que Deus pode tocar os nossos corações, derramar fogo sobre as nossas vidas e talvez nos dar um pouquinho assim, ó, um pouquinho assim do amor que os moravianos tinham, um pouquinho assim do amor que o apóstolo Paulo, que Pedro tinha pelas pessoas que receberam diretamente da parte do Pai em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé.